O oceano é vivo, pescador me falou, é sereno. Bom, meu pai faleceu já tem 6 anos, né? Fez agora 6 anos. E essas crônicas elas tinham sido publicadas na Revista da Pesca, que o Diarinho editava nos anos de 2005 e 2006. E eu sou um pouco assim, eu gosto muito de resgatar tradições, eu tenho aquela coisa da memória, eu não quero que as coisas se percam. E com essa crise toda que está tendo impresso, a gente sabe que as revistas não têm muita vida útil, né? E jornal já não se usa mais, virou comida de traça praticamente. Então eu achava que era um tesouro que estava se perdendo. Não perguntei para ninguém para saber se era um tesouro ou não. Eu, por mim, eu tinha dentro de mim aquela ideia de que isso aqui não podia se perder, tem que fazer alguma coisa com isso. Porque é um legado que vai ficar não só para minha família, porque eu acho que quando um ser humano fala sobre a sua vida naquele contexto, naquela época, ele fala não só dele, ele fala realmente de uma época ali que ele viveu e que eu acho que todo mundo daquela época vai se identificar e vai ser pelo menos uma coisa que não vai se perder, né? Vai se saber como é que se vivia naquele lugar, porque depois que chegou o Parque do Beto Carreiro, a primeira coisa que alguém pergunta é assim, tu é da cidade do Beto Carreiro? E é uma cidade com 300 anos de história, né? O Beto Carreiro tem 20 e poucos anos. Então eu fiz questão de fazer esse livro. Primeiro tentei a lei de incentivo, não era meio lei de incentivo, o edital da Elizabeth Under. Aí não passei só na fase dos documentos. Aí depois, como na Penha não tem a lei de incentivo municipal, não tentei ali. E em Itajaí não podia porque não falava de Itajaí. Aí eu assim, quer saber? Eu vou bancar esse negócio. Vou fazer uma ação entre amigos, vou ver quem que pode colaborar. Tive a ideia com meu irmão, que meu irmão é muito... Esse que a Estael está aí me ajudando, né? Ele não pôde estar aí porque ele está viajando, mas é tipo um homem de negócio, ele sabe muito bem como é que faz essas coisas. Então, assim, Renata, faz em cotas, né? Quem pode muito ajuda mais, quem pode pouco ajuda pouco, mas todo mundo ajuda e o negócio sai. E assim eu fiz, assim, a partir de R$100, quem podia colaborar, né? Aí a editora lá, IP Amarelo, fez um precinho camarada, né? Vamos dizer assim. E aí foi possível eu fazer o livro, editar o livro e tal. Agora, fiz uma tiragem pequena, né? Não é uma coisa assim para ser vendida em livraria nem nada, e com o público direcionado, aqueles que eu acho que vão valorizar esse trabalho, né? Não só a família. Lá na Penha foi mais a família, os conhecidos dele, né? Lá em São Paulo, os nossos amigos que foram morar lá. E aqui, então, os conhecidos que estudaram comigo, meus professores, que eu também tenho uma relação muito forte com Floripa, né? Não foi aquele tipo de pai assim que me contava histórias, assim. Aliás, o meu pai gostava mais era de tocar violão. Aí eu lembro muito de quando eu era pequena, tanto que eu fiz uma trilha sonora toda baseada nas músicas que ele tocava, e eu dançava, e eu era muito espivitadinha, caçula, daquela que fazia centro das atenções, dançava e ele tocava, então isso ficou muito na minha memória, né? E daí quando surgiu a oportunidade dele escrever para essa revista, né? Aí era um estímulo, ele já estava na terceira idade, dele puxar pela memória as coisas que ele viveu e tal. Ô pai, tu deve ter tanta coisa bacana para escrever, quem sabe tu não põe isso no papel, faz um diário, né? E infelizmente, assim, depois ele tinha muito mais coisa para contar, mas aí logo em seguida ele teve o câncer cerebral que começou a minar, né, as funções dele. A primeira coisa foi a capacidade de se lembrar, né, e de articular. Então, só que daí quando ele já estava assim, no estado assim, da doença assim bem já avançado, né, o que eu fiz? Eu peguei todas as crônicas dele e comecei a ler para ele. Aí eu fiz o contrário que o pai faria para uma filha. Eu que fui ler as crônicas para ele, e ele já não podia fazer muita coisa, ele só conseguia rir. Ele de olho fechado e ele rindo. Legal. Aí eu imagino que ele deve ter gostado muito de ter relembrado aquilo que a doença estava tirando dele, né? Aquela coisa que a doença estava deixando ele, digamos assim, ele já não era mais aquilo, né? Mas ele ainda era, assim, lá dentro dele ele ainda era. Aí ele relembrou daqueles tempos, né? Que ele tinha saúde, ele podia fazer muita coisa.
que geralmente assim é uma tripulação de no máximo 10 pessoas, né? Ele começou como cozinheiro, daí ele evoluiu para motorista e depois foi mestre de barco, né? Então ele conta algumas histórias engraçadas, assim, tipo, que acontecia, essas corrupções que a gente vê hoje, acontecem em todo lugar, até em alto mar, né? Então ele conta uma história lá que, eu não lembro direitinho da história, vou ter que reler, né? Mas que era tipo um contrabando que estava rolando. E aí ele viu e ele não sabia, quis ajudar, aí mergulhou no mar para ajudar uma carga, para tirar uma carga, botar dentro de um outro barco, não sei o quê. Aí o cara prometeu dar uma graninha para ele no outro dia, nunca mais apareceu, daí que ele se tocou que aquilo ali era ilegal, entendeu? E que ele era uma pessoa assim muito correta, ele ficou até com medo de contar essa história. Mas, e fora isso, ele falava assim de como é que era a vida naquele local, que tudo girava em torno da Capela de São João Batista, que tem 257 anos, construída com óleo da baleia, que foi um ciclo econômico muito importante da Penha, né? E todas as cidades que tem praia chamada Armação foi onde teve essa pesca da baleia, no século XIX, né? E ele conta que tudo rolava em torno daquela capela, então era a festa de São João, era o carnaval, era os casamentos que movimentavam a cidade. Parecia uma cidade bem agitada até, assim, né? Apesar de ser um vilarejo, sei lá, de uns 1.000 habitantes no máximo. Né? Essas fotos que eu fiz do Márcio, ela já tem 15 anos. E mesmo nessa ocasião, foi quando eu voltei de São Paulo e morei um ano ali com eles, né? Eles já estavam falando que a festa ela já estava desaparecendo. Mas é aquela coisa da nova geração que não quer continuar naquela tradição, né? E daí tem umas brigas, porque a cidade pequena sempre tem umas brigas, né? E aí é uma família que quer fazer, mas a outra família que não quer fazer. E então, aí tem esse restaurante que eu acho bem interessante, Pirão d'Água. E como na época a gente também tinha restaurante, eu não ia muito lá, porque a gente era concorrente, né? E é aquela coisa, o tempo passa e no final a gente vê que é tudo a mesma coisa. A gente, né, não era inimigo, nem concorrente, nem nada. Na verdade, a gente estava brigando pela mesma coisa, que é que o pessoal soubesse que lá tinha uma cultura ancestral que se traduz na comida, que se traduz na bebida, se traduz nas festas folclóricas, nas festas religiosas, né? A Sarita está querendo lançar um livro sobre a festa do Divino, né? Ela diz que tem muito material, e só que ela também não arranjou apoio, né, financeiro. Mas assim, Sarita, o negócio é a gente fazer uma vaquinha e, né, conta comigo, porque se a gente for ficar esperando por governos, né, eles têm outras prioridades, né? E a gente tem as nossas, então acho que a gente tem que correr atrás. O fato de eu ter passado por uma doença grave, né, recentemente, né, e sobrevivido, também me deu um pouquinho mais de incentivo de que não dá para deixar as coisas para frente eternamente. Que Alfredo escreveu entre os anos 2005 e 2006 para a revista da Pesca e Navegação, editada pelo Jornal Diarinho de Itajaí. A coluna História de Pescador resgatava causas de sua juventude, e desde quando se embarcou em Santos até ir a São Paulo, quando foi promovido a gerente. Apesar do pouco estudo, Alfredo adorava ler e saber sobre o mundo. Seu diário foi interrompido por um tumor cerebral, que lhe roubou as funções aos poucos, até a mão não conseguir mais desenhar as letras que davam forma gráfica à sua história oral. E eu lembro, assim que eu casei, de a gente sentar na casa de praia e ele com o violão cantando. Tá na trilha. Essa é uma música que ele tocava no violão, né? E depois essas histórias que estão no livro, ele contava pra gente, né? E depois ele relatou isso. Então, pra gente assim, é um momento muito especial, né? E o nativo insular tem alma valente, ele sabe que o mar mora dentro da gente.